Agora sim, estamos bem. Então, Jorge, deixa eu começar aqui a pegar a informação que eu tenho aqui desde o início. Esse acordo TPP, que é Trans-Pacific Partnership, ou seja, é um acordo dos países que têm saída para o Mar do Pacífico. E esses países são, vou dizer aqui para você agora, deixa eu pegar aqui, por isso que eu me preparo bem antes, mas como teve esse problema e também tive que fazer uma entrevista, então atrasou tudo. Eu peço desculpas aí aos os amigos ouvintes sobre isso. Um momento, por favor, que eu tô ainda está muito lenta aqui a internet, até carregar a informação está demorando aqui. Hoje está difícil, rapaz. É incrível. Aqui nos Estados Unidos, na cidade que eu moro, a companhia de cabo é a única que tem um monopólio de serviço de internet e a companhia não presta para nada. Tá aqui. Os países são Estados Unidos, Japão, México, Canadá, Austrália, Malásia, Chile, Singapura, Peru, Vietnã, Nova Zelândia e Brunei. Então esse acordo foi assinado, já havia sido redigido, todos os países envolvidos já haviam aceitado as propostas, as proposições, e esse acordo foi assinado no final do mês passado, de janeiro, na Nova Zelândia. Alô? 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 Pode falar, nós estamos ouvindo. Eu pensei que tivesse cortado. Então, esse acordo foi assinado no final do mês passado, em janeiro, na Nova Zelândia. E por que esses países? Porque são países que têm saída para o mar, para o Pacífico. E em um futuro bem próximo também serão acrescentados a esta lista a Colômbia e possivelmente a China. A China foi propositalmente deixada de fora por uma imposição do falso presidente queniano muçulmano que nós temos aqui na Casa Branca, que é o Obama. Então vamos ver, falar das disposições gerais desse acordo. Esse acordo, por exemplo, ele limita acesso a medicamentos. Esse acordo comercial inclui propostas para mais de uma dúzia de medidas que limitam a concorrência e o aumento dos preços nos mercados de drogas. Estes incluem, mas não limitados, disposições que reduzem os padrões globais para obtenção de patentes, torna mais fácil o registro de patentes nos países em desenvolvimento, estende o prazo de patentes para além de 20 anos e cria direitos exclusivos para depender de dados de teste como prova de que medicamentos são seguros e eficazes. É conhecido, Jorge, que a elite global, e quando eu me refiro à elite global, eu coloco na mesma panela, no mesmo saco, toda aquela raça de assassinos, né? O grupo Bilderberg, o grupo de Roma, a Comissão Trilateral, Bohemian Grove, Illuminatis, a maçonaria, os jesuítas, a Igreja Católica, a família Rockefeller, Rothschild. São 13 famílias que controlam toda a riqueza do mundo. Controlam bancos, controlam instituições financeiras, controlam governos, controlam a mídia, televisada, falada e escrita, tem forte influência em Hollywood, tanto que muitos filmes que são lançados expressam nada mais, nada menos do que o plano da nova ordem mundial para a humanidade, e eles estão colocando em prática agora uma coisa chamada eugenia, que significa que a raça superior, o mesmo pensamento de Hitler, da raça ariana, que é superior às demais raças. Então a eugenia pretende acabar com o ser humano que eles consideram inferior, improdutivo para o planeta, para que haja uma predominância da raça superior. Por isso que nós estamos sendo agora, ou servindo
de um laboratório de experiências em todo o mundo para o plano da nova ordem mundial, que é a despopulação da Terra. Ou seja, eles querem diminuir a quantidade de pessoas no planeta Terra. Muita gente tem aí falado sobre o Zika vírus, mas o ponto principal, ninguém tem coragem de falar porque isso mexe com interesses. O mosquito que transmite o vírus da Zika, ele foi modificado geneticamente pela Oxitec, que é um laboratório patrocinado pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, que recebe ajuda financeira da Fundação Bill Gates. Ele tem uma fundação, ou uma das fundações, juntamente com a mulher dele. E esse mosquito foi modificado geneticamente justamente para causar o que está causando, porque a ONU, que é a instituição física da nova ordem mundial aqui na Terra, o prédio físico da nova ordem mundial aqui na Terra, o governo da elite globalista, a ONU quer que os países do continente sul-americano, que é o continente onde está o nosso querido Brasil, as autoridades aceitem o aborto de uma criança, ainda um feto, né, mas que comprovadamente esteja com microcefalia. Então, não somente o aborto de crianças, como também que as mulheres não engravidem. Então, isso é um processo para a diminuição da população em todo o mundo. Esse grupo maligno, eles se reuniram no ano passado na Áustria, num hotel 5 estrelas, e ali foi determinado quem será o próximo presidente daqui desse país, dos Estados Unidos. E outras coisas também, inclusive o avanço desse tratado TPP. O muçulmano queniano do Obama esteve lá nessa reunião e foi determinado que eles vão lutar para que a Hillary Clinton, a bruxa maçônica da Hillary Clinton, seja a nova presidente dos Estados Unidos. Baseado da mesma forma como em 2004 o Obama concorreu à presidência, então o slogan era que necessitava-se um presidente afro-americano, ou seja, negro, nos Estados Unidos, que nunca nesse país teve um presidente negro. Agora, a mesma propaganda, quer dizer, não há nada novo debaixo do sol, nada novo debaixo do céu. A mesma propaganda que fizeram com o Obama estão fazendo agora a favor da Hillary, que os Estados Unidos precisa de uma mulher como presidente. Então, esse é o esquema. E o que está acontecendo é que os planos dessa elite global, da nova ordem mundial, estão sendo frustrados porque eles jamais pensariam, jamais passou pela cabeça de qualquer um deles, que o Donald Trump fosse crescer tanto como está crescendo. Então, o Donald Trump está crescendo não tanto pelos seus méritos, porque ele não é um político profissional, ele é um homem de negócios. Mas ele está crescendo porque o povo americano está insatisfeito com a administração Obama. Não dá mais para aguentar. E as pessoas estão cientes de que se a Hillary for eleita, então será um continuismo dessa administração Obama. Por isso que ela está perdendo e perdendo feio. Entre os jovens de 18 a 25 anos, ela é rejeitada profundamente. O outro candidato do Partido Democrata, o Bernie Sanders, que é um socialista marxista convicto, ele está batendo na Hillary nas urnas, porque as pessoas não acreditam nela. Então, o que o Partido Democrata está fazendo agora? Eles querem lançar um outro candidato, porque eles estão vendo que a Hillary está perdendo. Apesar de todo o apoio da CNN, cujo dono é o Ted Turner, que é um maçom e também um socialista marxista convicto, todo o apoio do George Soros, que é um húngaro também socialista marxista convicto, somente o George Soros ele deu 6 milhões de dólares de doação para a campanha da Hillary. E a Hillary, ela é a candidata dessa elite global. A Hillary, segundo comentários, isso eu não posso afirmar, não tenho a certeza, ela é bissexual. O marido dela, o Bill Clinton, é um conhecido tarado sexual, está respondendo a vários processos aqui por ter violado várias mulheres dentro da própria Casa Branca.
ele, juntamente com a Hillary, eles venderam segredos, informações militares para inimigos dos Estados Unidos. A Hillary, ano passado, ela esteve envolvida em 111 escândalos. Ela está sendo investigada pelo FBI com relação à morte do embaixador na embaixada americana lá na Líbia, em Benghazi. Inclusive saiu um filme falando sobre isso. E tudo isso está sendo transmitido nas urnas. As pessoas não estão votando na Hillary. Eu tenho conversado com muita gente nestes últimos dias e ninguém aqui, pelo menos na Flórida, das pessoas que eu tenho conversado, irão votar na Hillary porque eles sabem que ela é uma tremenda de uma pilantra. Então, uma coisa que me deixa, como eu disse num vídeo que eu gravei, me deixa estupefato, Jorge, é o fato de que as pessoas aí no Brasil estão combatendo o PT, mas amam o Obama. Então, como você pode odiar a filial, mas amar a matriz? Eu não entendo isso, sinceramente. Os Estados Unidos têm um interesse pessoal no estabelecimento desse acordo TPP, porque foi um acordo que foi redigido, ou seja, foi escrito pelas grandes corporações. E quando eu falo grandes corporações, eu quero dizer farmacêuticas, que perderam a patente de várias vacinas e por isso que eles estão agora querendo vacinar a maior quantidade de pessoas. E saiba você, meu amigo ouvinte, que muitas dessas vacinas estão sendo controladas com a tecnologia da nanotecnologia, ou seja, eles colocam um chip dentro da vacina e a pessoa está sendo chipada já sem que ela saiba. As pessoas já estão sendo chipadas sem que elas tenham conhecimento, por causa da tecnologia conhecida como nanotecnologia. As vacinas contêm cada vez mais materiais pesados, materiais que são daninos à saúde, que causam câncer, que causam morte a curto e longo prazo, materiais como mercúrio, alumínio, pessoas que estão sendo vacinadas contra a gripe suína, por exemplo. Tivemos aí esse falso surto da gripe suína e outras vacinas mais. Algumas já morreram, outras estão com uma degradação mental tremenda, Alzheimer e por aí vai. Então as farmacêuticas têm um grande interesse nesse tratado, porque vão ganhar muito dinheiro à base da morte de muitas pessoas. Por isso que eu digo que o mundo hoje tornou-se um grande laboratório de experiências, as mesmas experiências que os científicos nazi-alemães fizeram em campos de concentração como Auschwitz, onde mais de 6 milhões de seres humanos foram sacrificados, a maioria judeus e ciganos. Esses mesmos cientistas alemães, quando a Alemanha perdeu a guerra, eles foram caçados, mas muitos receberam abrigos aqui nos Estados Unidos, né? Foram repatriados aqui nos Estados Unidos com outros nomes e identidades. No Brasil também, haja visto o Joseph Mengele, e também na Argentina. E estes alemães cientistas, nazi-alemães, eles foram quem criaram esse conceito da eugenia, ou seja, a raça branca, a raça ariana, ser considerada superior em detrimento das outras. E isso está sendo posto em prática agora. Isso está sendo posto em prática. Assim como foi revelado o estabelecimento do socialismo-comunismo através da Agenda 2030, para escravizar nações, países, sociedades, esse comércio, TPP, e o outro que virá também ainda, entre Estados Unidos e a comunidade europeia, esses comércios servirão para a escravização das instituições financeiras, bancárias, onde o governo vai controlar tudo. Quanto mais o Estado interfere na vida do cidadão, pior para o cidadão, porque o cidadão passa a tornar-se dependente do Estado. Aí no Brasil nós temos visto isso diariamente. Bolsa Família, Bolsa Presidiário, Minha Casa Minha Vida e tantas outras coisas que vieram em forma de benefícios, que agora foi se descoberto que nada mais se trata do que um socialismo disfarçado para escravizar as pessoas.
como também o estabelecimento de cotas por causa da cor, por causa da orientação sexual. Você vê que, como eu estava dizendo ontem no vídeo que eu gravei, Jorge, eu não entendo, nós brasileiros, parece que tem alguma coisa no nosso DNA que a gente sempre tende para o mal. A gente sempre gosta, ou a maioria das pessoas gostam daquilo que é errado, né? Por exemplo, aí no Brasil se celebra o dia do Zumbi dos Palmares. Você sabe quem foi o Zumbi dos Palmares, Jorge? Não sei não. Zumbi dos Palmares foi um escravo, desculpe a expressão, sem vergonha, que tinha escravos. Então entenda, como pode um escravo ter escravos? Ele violava, ele matava, ele era dedo duro, ele fazia serviços para os seus capatazes, ele fez de tudo um pouco contra a sua própria raça. Mas no Brasil se celebra o dia de Zumbi dos Palmares, o dia da consciência negra. Ora, eu nunca soube que a consciência tem cor. Nós devemos celebrar o dia da consciência. Agora, a consciência negra, isso é racismo nas entrelinhas. Então vejam que o socialismo tem dividido e mudado a maneira de pensar da sociedade, tem jogado brasileiros contra brasileiros. Tivemos aí no Brasil, nessa semana, diante lá do fórum, onde supostamente um conhecido personagem teria que depor, né? E conseguiu adiar esse depoimento. Aí tivemos manifestações, quebra-quebra. É a implantação da nova ordem mundial, Jorge. Como o David Rockefeller disse, tudo que nós precisamos é criar uma grande crise. E essa crise já está às portas, Jorge. Eu tenho falado para os inscritos do meu canal o seguinte: muita atenção com esse triênio 2016, 2017 e 2018. Porque esses 3 anos, a elite globalista vai trabalhar como nunca para implantar a nova ordem mundial. E principalmente, amigo ouvinte, preste atenção no mês de abril. Preste muita atenção no mês de abril. Principalmente as 2 primeiras semanas, os primeiros 15 dias do mês de abril. Porque muita coisa vai acontecer. Muita coisa ruim vai acontecer. A elite global está trabalhando porque sabe que o tempo é curto. O Romanos Petros jesuíticos franciscos está trabalhando cada vez mais para a implantação de uma só religião. Mas ele, como muitos pensam, não é o último Papa. Como eu já dei aqui uma primícia, ele vai resignar do seu cargo de papado, ou do posto de papado, possivelmente esse ano. Eu digo possivelmente porque ainda falta definir as datas quando ele fará uma peregrinação à América do Sul, onde ele vai visitar a Argentina, que é o seu país natal, e, se não me engano, o Chile e o Peru. Depois dessa peregrinação já está determinado, eu repito, já está determinado que ele vai resignar o seu cargo como Papa. Ou ele vai resignar, ou então alguma coisa vai acontecer que ele vai passar desse mundo para outro. Por que eu digo isso? Ficou claro, patente em sua visita ao México, que a saúde dele está se deteriorando. Ele é um homem que tem somente um pulmão e está com sérias dificuldades de locomoção. Por 2 ou 3 vezes, na sua visita aqui no México, ele quase caiu porque o seu corpo não está aguentando mais. Então, já está determinado que ele vai resignar e então será eleito o último Papa. E já digo de antemão quem vai ser. O último Papa da história da humanidade, como hoje nós conhecemos, será um Papa do continente africano. Do continente africano. Agora, o país pode ser África do Sul, Nigéria, qualquer um daqueles países do continente africano. Este sim será o último Papa. E por que um Papa da África, do continente africano? Porque o continente africano é um continente rico em petróleo, rico em minerais, rico em pedras preciosas,
E quanto mais riqueza a elite global tem, muito mais eles querem obter. Eles querem escravizar. E para a elite global, as pessoas afro-americanas ou da raça negra são considerados inferiores. Então eles querem destruir, matar o maior número possível de pessoas. Tudo isso, pessoal, e muito mais, eu vou comentar, eu sei que o meu tempo já está acabando, eu vou comentar na live que farei amanhã, às 20 horas, horário daí de Brasília, no meu canal. Tudo isso e muito mais. Perdoe-me ter demorado para entrar no ar, é que realmente a internet está ruim, mas vamos considerar essa participação de hoje como uma introdução desse tratado TPP. Muito mais coisas estão sendo reveladas. Eu tenho aqui informações que eu confesso que vão colocar até a minha vida em risco, mas eu não tenho medo, porque, como eu já disse, eu faço minhas as palavras do apóstolo Paulo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, eu vou falar abertamente. É um tratado em que vai usurpar a propriedade intelectual, vai tirar terras de fazendeiros, assim como o MST já está invadindo, né, terras e causando todo esse pandemônio no nosso país. Esse tratado já assinado, já sacramentado pelos países que eu já mencionei, e volto a repetir, que são Estados Unidos, Japão, México, Canadá, Austrália, Malásia, Chile, Singapura, Peru, Vietnã, Nova Zelândia e Brunei, e mais tarde entrará a Colômbia e mais tarde, possivelmente, a China. As pessoas serão escravizadas. Você vai trabalhar para o Estado vai pagar aquilo que eles acham que deve ser pago. Então, muito cuidado. Você que tem ouvido tudo que tem sido falado através desse programa, apegue-se a Deus, porque esses 3 anos, esse triênio, volto a repetir, 2016, 2017 e 2018 serão anos muito importantes. Não temos mais tempo para brincar de aceitar ou não a Jesus Cristo. Não temos mais tempo para isso, pessoal. Não podemos ficar em cima do muro. Ou você está quente ou está frio, mas nunca fique morno. É o que diz a palavra de Deus. E principalmente, preste atenção para este mês de abril que se aproxima, porque muita coisa vai acontecer. Tá bom, Jorge? Olha, irmão Gustavo, muito obrigado aí, né, pela sua presença. Nós temos aí somente 1 minuto e alguns segundos, né? Deus te abençoe, né? Eu creio que domingo que vem você vai continuar essa série, não é isso? Sim, vamos continuar porque tem muita coisa a ser dita. Ok, então domingo que vem o irmão Gustavo estará de novo aí, né, dando continuidade nessa série aí. Então, irmão Gustavo, que Deus te abençoe, que fica na paz, foi um prazer revê-lo novamente, viu? Igualmente, tudo de bom, que Deus abençoe você e a sua família e ao Paulo também na operação do som, tá? Um abraço. Um abraço, tchau, tchau, muito obrigado. Muito bem, querido. Muito bem, amigos, essa foi a participação. Infelizmente, não foi como eu havia planejado, como eu havia pensado, porque vocês já sabem, né? Eu já falei aqui, a internet daqui de casa, ou melhor, de Coral Springs é terrível, tá bom? Mas, para saber um pouco mais sobre esse tratado, tem um vídeo que eu fiz antes dessa participação no programa A Verdade para o Tempo do Fim. E não se esqueça, amanhã a nossa live começa às 20 horas, horário de Brasília. Tchau, um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês. Tchau.